Olá, nossos internautas, nossos visitantes do nosso 14º Podnext. Passou um ano aqui gravando o material, a gente já está com muito conteúdo no nosso canal do YouTube. Você pode conferir cada um deles, tem conteúdo para todos os gostos, né? A gente sabe, já falamos aqui de nutrição, a gente já falou de medicina, de cursos na área de relações internacionais, a gente já falou de várias opções. O último foi muito interessante sobre a questão da sustentabilidade com o colega Rogério Andrade, que nós falamos aí no mês passado. Sei que vocês estão de férias, então aproveita para assistir no nosso canal do YouTube do Colégio Next, nosso 14º Podnext. Eu sou o Alcino Júnior e hoje eu vou aqui ler, tenho a honra de conversar um pouco hoje com o senhor Rafael de Sá, pai da Giovana e da Maia, que são nossas alunas desde o ano passado aqui do Colégio Next. E o tema de hoje é um tema tão gostoso, um tema que eu particularmente sou apaixonado, porque eu sou do interior, né? Eu moro no interior e a conversa hoje é morar no interior. Então seja muito bem-vindo, senhor Rafael. Obrigado, Alcindo, obrigado aqui por esse espaço para poder compartilhar a minha experiência, né? Vai ser um prazer poder conversar sobre esse assunto com vocês. Legal. Rafael, conversando um pouco nos bastidores aqui, né? A gente estava falando sobre a vida no interior, a vida em Itatiba. Mas antes da gente falar sobre a vida em Itatiba, queria que o senhor pudesse compartilhar com nossos internautas como que é o antes, né? O senhor é do Rio de Janeiro, trabalhou, morou no Rio de Janeiro, então conta um pouco pra gente como que era a sua rotina numa cidade tão linda e encantadora como o Rio de Janeiro, mas uma cidade tão grande e tão cheia de demandas, né? Como que era a vida no Rio de Janeiro? Então, assim, o que acontece, né? Eu sempre morei no Rio de Janeiro, né? Nasci e fui criado no Rio, né? Hoje eu tenho 40 anos. E a gente tinha uma vida, de certa forma, até tranquila quando a gente compara, né, com um cidadão médio no Rio de Janeiro, né? A gente morava num bairro muito bom, chamado Flamengo. Só que lá no Rio, como você falou, né, por ser uma grande metrópole, né, uma das maiores cidades do país, tem os problemas de grandes cidades, né? Então, a gente, embora no bairro que a gente morasse, a gente não tivesse grandes problemas de segurança, no resto do Rio a gente vivia esse conflito, né? E a gente, né, eu e a minha esposa, Marina, a gente sempre teve um certo desejo de sair do Rio, né? Logo no início do casamento a gente já tinha vontade e conforme a gente foi evoluindo com a nossa família, né? Tivemos primeiro a Giovana, que tem 12 anos agora, depois a Maia, que está com 3. E aí o que aconteceu foi que depois que as meninas foram começando a se desenvolver, a gente foi sentindo essa necessidade mais urgente, né? Um outro fator também que influenciou bastante a gente foi que a gente morou 1 ano e meio em Portugal. E aí, quando a gente voltou de Portugal, essa vontade que já existia, ela ficou muito, muito latente com a gente. E aí a gente meio que pensou, não, então vamos traçar um plano. Porque também não dá, né? Com família grande você não pega e muda da noite pro dia com 2 crianças, né? Tem toda a logística, escola das crianças e tudo mais. E aí a gente começou a se planejar. E então a nossa vida lá no Rio, a gente tinha a nossa família, né, lá no Rio, isso era uma coisa que contava muito pra gente. Mas a gente tinha uma vida corrida de metrópole, né? As dificuldades normais, você quer ir numa loja, tem que achar vaga, nunca tem vaga, demora um século para achar, aí vem o flanelinha, vem incômodos, a questão de segurança era um fator muito importante e a própria questão do custo de vida, né? Que o custo de vida nas grandes cidades está cada vez pior e isso é uma questão também que foi bem relevante para a gente. Legal, bom, o senhor disse que morou ali no Flamengo, né? Eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. O Flamengo é um bairro bastante tranquilo, perto de grandes dificuldades que existem no Rio de Janeiro.
Mas a gente sabe que a metrópole ela exige deslocamentos, né? Então o senhor trabalhava também no Flamengo ou o senhor trabalhava em um outro bairro e tinha que fazer esse deslocamento? Esse deslocamento para mim era até relativamente tranquilo. Eu trabalhava no centro do Rio, então eram cerca de 3, 4 quilômetros de distância, então eu não tinha grandes problemas com o deslocamento. Mas tinha um deslocamento para ver os amigos, para ver as famílias, porque obviamente como a gente morava no Flamengo, mas a gente tinha a família toda que morava em diversos bairros, né? Nós temos família grande, e também tínhamos os amigos que moravam em diversos bairros. E esse deslocamento no Rio de Janeiro ele é sempre tenso, né? Você nunca sabe onde você vai passar por uma surpresa, então isso era uma questão. E também no caso da Giovana, que já estava ficando mais mocinha, a gente tinha uma preocupação que ela começava a sentir essa necessidade de liberdade, de poder andar e fazer alguns programas de forma mais independente, e a gente não se sentia confiante para fazer isso, né? Então às vezes ela queria ir no mercado que era na esquina e a gente, não, vai comigo, ou quando realmente já ficou mais velha, ela ia eu 50 metros atrás, então essas coisas foram mexendo com a gente, né? Legal. E a escola, acho que da Giovana, ela já estava na escola, era próxima? Como que era esse deslocamento para a escola? Era algo tranquilo ou demorado? Isso é uma coisa engraçada, porque assim, a escola da Giovana ficava, acho que em termos de distância, ficava até mais próximo do que a gente fica hoje do Nexo. Tá. Só que enquanto aqui, né, eu demoro 5 minutos para chegar, no Rio eu chegava a demorar 40, 45 minutos para fazer um trajeto de 4 quilômetros, né? Então tinha dia que dava vontade de ir andando, porque pela distância eu falava, não, vou chegar mais rápido. Mas como você também está com a criança, com mochila, né, na rotina do trabalho, não dava para fazer essa rotina andando, mas era a vontade que dava, porque acabava tendo para o carro e vou a pé, né? Era a vontade. Até porque o cenário às vezes é mais bonito, né? No Rio de Janeiro, às vezes andar a pé é uma delícia, né? Sim, é verdade. Tá certo. Rafael, aí a história do Rio de Janeiro, então a gente já começou a entender como que era o fluxo. Eu entendo muito bem, né? Eu tenho amigos que moram em São Paulo e às vezes a gente quer ir visitar e é uma viagem. Né? A gente diz, é uma viagem, você arruma o carro para ir 90 quilômetros e depois você arruma o carro para voltar 90 quilômetros. E aí como que é a decisão? Então nós vamos mudar com a família para uma cidade do interior. Como que começa isso na família, né? no casal, para procurar? Por indicação? Como que começou na família dos... O nosso caso acho que foi um pouco diferente, né? Porque, na verdade, assim, a gente tinha experiência, né, da minha cunhada e já tinha mudado para uma cidade interior aqui de São Paulo, uma cidade chamada Penápolis, uma cidade até bem mais distante do que aqui. E isso também foi um fator que acabou influenciando, porque a gente tinha essa experiência dela, né, de ser uma cidade muito distante e que você acaba não visitando a família com tanta frequência por conta dessa dificuldade logística, né? Então, essa tomada de decisão envolvia, né, alguns fatores para a gente, né? A gente não queria ficar uma distância tão grande que a gente não pudesse, por exemplo, entrar no carro num final de semana e decidir ir lá visitar a família se a gente quisesse, sentisse essa vontade, né? A gente queria também, existia uma preocupação central, né, que era, tem um leque de opções de boas escolas, né, na cidade. Esse era um fator importante para a gente. Como é que é a rede de saúde na cidade, né? E as opções de lazer, né? Então, essas questões foram as principais questões que a gente considerou, né, para começar a procurar uma cidade, né? E aí como a gente já tinha essa experiência de que o interior de São Paulo era uma região muito próspera, muito, muito interessante em termos de opções, a gente começou a olhar primeiro, na realidade, uma cidade vizinha aqui, que é Jundiaí. E aí a gente pegou um final de semana, viemos com Giovana, com Maia, fomos a Jundiaí. E aí a experiência, assim, Jundiaí era uma cidade interessante, de fato,
Só que é uma cidade grande. Né? Para quem não conhecia, que era o nosso caso, a gente tinha a falsa impressão de que Jundiaí era uma cidade menor. Ela é menor do que São Paulo e Rio, mas não tem nada de pequeno. Exatamente. Né? Então, aí a gente, basicamente, o que a gente fez foi, tá bom, então Jundiaí não é uma opção muito real. Aí olhamos de novo, voltamos a olhar o mapa, né? Que foi bem assim, né? Olhamos no Google Maps. Então, não, aqui mais para essa outra região tem aqui Atibaia. Atibaia já tem um tamanhozinho razoável também. Bastante verde, olha. Tá no caminho. Tá no caminho, né? Saindo da Dutra era rápido. Pô, tem uma distância boa pro Rio. Interessante. E aí a gente começou a conversar. E aí, por uma coincidência do destino, a gente estava fazendo um passeio em Ubatuba e conhecemos uma corretora de imóveis aqui da região, ela é na realidade de Vinhedo. E aí ela conversou com a gente, ela falou, sendo sincero com vocês, se vocês estão querendo tranquilidade, Atibaia já não é exatamente uma cidade tão tranquila. Já tem algum grau de violência, já tem uma população maior, não sei o quê. Por que vocês não dão uma olhada em Vinhedo, Itatiba, Indaiatuba? São cidades que são mais tranquilas e tudo mais. E aí a gente, ok, então vamos dar uma olhada nessas cidades. E aí, como eu tenho uma preocupação muito grande com escola, eu comecei a pesquisar, né, nessa região toda, escolas que estavam com um bom posicionamento no Enem, né, e que tinham ali uma série de opções de serviços além da própria educação em si, que fossem interessantes. E aí foi quando eu achei o Next. Legal. Aí eu falei, opa, essa cidade aqui, Itatiba, tem o Next, é uma boa escola. Eu olhei para Vinhedo, também tinham outras escolas interessantes. E eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos visitar. E foi assim que a gente veio conhecer Itatiba. Foi por exclusões, né? Vamos excluindo tal, e acabou encontrando algumas boas opções. Isso. A gente, né, considerando aqueles fatores que eram muito importantes para a gente enquanto família, a gente foi olhando ali na região do mapa algo que não fosse tão distante do Rio, tivesse, né, aquelas questões que eu falei, né, boas escolas, boa estrutura de saúde, oportunidade de voltar ao Rio com uma certa facilidade. E aí a gente viu que Viracopos fica perto, do lado, né? A gente viu que mesmo para ir para São Paulo, né, também era tranquilo. E aí também tinha um outro fator que era central, né? A minha esposa é autônoma, mas eu não. Eu sou servidor público federal. E durante a pandemia entrou o trabalho remoto como regra. Perfeito. Só que a gente sabe que essas coisas são dinâmicas, né? Assim como várias empresas mudaram, eu tinha esse receio de que em algum momento a minha empresa revertesse essa coisa do trabalho remoto. E aí eu pensei, não, onde eu poderia continuar trabalhando presencial sem efetivamente voltar para o Rio? E eu falei, não, tem que ser cidades que não sejam tão distantes da capital, São Paulo, para eu ter opção de, se precisar me deslocar, eu conseguir me deslocar. Então esse também foi um fator muito importante. E aí, senhor, a família está aqui há aproximadamente 2 anos. É 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Que benefícios vocês já percebem? Né? O que vocês já sentem de assim, valeu muito a pena, estou muito feliz com... Então, a gente não conhecia essa região. E para a gente foi muito surpreendente conhecer como se fosse um novo Brasil. Para a gente foi isso, né? A gente ficou realmente impressionado com a beleza dessa região, né? A quantidade de área de natureza nessa região pra gente impressionou, porque a gente não via. Quando eu pensava em Campinas, que eu sabia que era uma cidade tão grande, que é aqui ao lado, né? E aqui acaba sendo, né, como se fosse uma região da grande Campinas, eu falava, não, pô, lá deve ser outra selva de pedra, mas melhorada, não com tanto problema de segurança. E quando a gente chegou aqui, que a gente viu verde para todos os lados, a gente ficou encantado, né? Essa foi uma questão pra gente, assim, foi muito surpreendente positivamente. Outro benefício que a gente viu, assim, é que qualquer coisa aqui em Itatiba fica a menos de 10 minutos, né? O núcleo da cidade, ele é tão pequeno que qualquer coisa em 10 minutos você faz. Isso, pra gente, que qualquer coisa demorava 40 minutos, também foi algo muito positivo, né? E um outro fator que me impressionou foi a estrutura de saúde da cidade.
Porque apesar de eu ter plano de saúde, como os grandes hospitais ficam em Campinas, em Jundiaí, né? Quando a gente, algumas vezes, precisou daquele atendimento de pronto-socorro para criança que está gripada, que tá com alguma febrinha, aquela coisa rápida, a gente foi na UPA, falaram pra gente, não, dá para ir na UPA, vai na UPA. E aí foi surpreendente, porque teve um dos dias que eu fui na UPA com a Maia, e enquanto eu estava terminando de preencher o cadastro, a triagem me chamou. Eu falei, pô, nem no hospital privado no Rio eu faço isso, né? Pagando plano de saúde caro. No Rio, às vezes, eu fico 3 horas na fila de uma emergência, de um hospital privado. E aqui, eu nunca fiquei mais que 1 hora na UPA, né? Já fui algumas vezes, já fui para as meninas, já fui para mim. Porque como eu sei que não é nada grave, eu prefiro ir na UPA do que pegar e ir a Campinas, né? No hospital, num hospital, né, que precisa fazer um exame de mais complexidade, que a gente sabe como funciona. O que já aconteceu, né? A própria UPA já encaminhou, falou, não, ó, como a gente não conseguiu fechar, melhor levar ela lá, leva ela lá, e aí levamos e foi tudo bem, graças a Deus. Mas esses fatores, né, da questão do convívio com a natureza, né, a facilidade de deslocamento, a estrutura de saúde, né, a escola, né, que obviamente assim, também foi uma coisa que pra gente, assim, era uma coisa que a gente buscava e que só se confirmou, né? A gente conseguiu ter acesso a uma escola do mesmo nível que a gente tinha no Rio de Janeiro, né? Em alguns aspectos até bem superior, principalmente a questão da estrutura da escola, né? Apesar da GI nunca ter estudado em escolas, né, com estruturas muito ruins, mas a verdade é que como aqui tem muito espaço, você entra na escola e você fica encantado, né? Ver toda uma estrutura, e isso também pra gente foi muito positivo. A GI sempre traz esse feedback pra gente, né? De como ela se sente bem dentro da escola, e a gente, nas visitas, percebeu, por exemplo, essa questão, como tem muito espaço, eles têm muita liberdade, né? Então isso foi algo também muito positivo. Então, assim, acho que dos principais fatores eu diria que são esses, assim. Acho que teria um fator a mais que eu posso citar, que também surpreendeu, que é a quantidade de cidades no entorno de Itatiba que tem muitas opções de lazer, né? Então, no Rio, a gente ficou com esse receio de sair do Rio, que por ser uma metrópole tem, né, tem teatro, tem cinema, tem praia, né? A gente tem tudo muito fácil acesso, né? Mas quando a gente chegou em Itatiba e a gente começou a conhecer as cidades vizinhas, e a gente falava, caraca, não é possível, como é que a gente não conhecia isso tudo, né? O zoológico de Itatiba, que é lindo, é lindo. Sim, a gente visitou vários zoológicos na época que a gente esteve em Portugal, e pra gente foi um impacto positivo absurdo conhecer o zoológico de Itatiba, assim. Então, essas questões todas têm impactado muito positivamente pra gente a nossa qualidade de vida. É bem legal. E as crianças? As crianças nunca sentiram falta da cidade grande ou o contrário? Não, pelo contrário, né? A Maia, que é super pequenininha, né? A Maia tem 3 anos, mas ela tem uma capacidade de expressão muito boa, então ela consegue verbalizar bem. E ela fala, quando a gente vai pro Rio, às vezes fica uma semana, eu quero voltar para minha Itatiba. E é uma coisa muito espontânea, ela gosta mesmo. Hoje, por exemplo, né, a gente trouxe ela pro colônia de férias aqui na escola. E aí, quando eu fui levar ela embora, ela falou, poxa, mas estava tão bom, eu queria ficar mais um pouco. E elas gostam, né, muito, muito mesmo desse novo estilo de vida que a gente tem aqui. Legal. Né? Sentem falta da família, é uma coisa que, assim, eu acho que é algo que é indiscutível quando você está falando de mudar, né? Você vai passar por essa questão, seja se você foi para o exterior ou se você está vivendo em outra cidade. Mas eu acho que os benefícios, né, acabam suplantando essa questão da distância da família. Legal. E nós como pais, né, a gente se preocupa muito com essa questão de segurança das nossas crianças, né, de como que eles vão crescer, e a gente quer que eles cresçam com essa liberdade, né, com esse espaço, com esse poder ir, né, e com segurança, para a gente saber onde eles estão. Né. Isso eu acho que é interessante. Você tocou num ponto, né? Esse foi um ponto que eu falei, né? Assim, que no Rio tava influenciando muito pra gente. A Gi agora tá com 12.
E aí aqui a gente consegue deixar ela ir pro mall, né? Aqui em Itatiba, né? Tem um shoppingzinho e ela vai pro cinema, adora cinema, e ela marca o cinema com as amigas, e ela vai tomar um açaí com as amigas, e a gente se sente confortável de deixar ela lá, no celular dela, e qualquer coisa ela liga pra gente, aciona, né? Às vezes sai daqui da escola com um pai de amigo e tudo mais, e a gente combina tudo direitinho com a escola. E essa liberdade é muito saudável, né? A gente eu acho que a nossa geração tinha essa liberdade, mesmo nos grandes centros, né? Eu, por exemplo, jogava bola na rua até meia-noite, numa região que hoje as pessoas passam de fuzil, né? Então, assim, no Rio as crianças não brincam mais na rua, né? Com certeza. E aqui elas têm essa oportunidade, né? Então isso também, assim, é algo que soma muito. Legal, é um bate-papo muito gostoso aqui com o Sr. Rafael, falando um pouco sobre essa questão da mudança para o interior, mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Lá no Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense? Flamengo. E aqui, em Itatiba? Aqui em Itatiba eu ainda não tô com time, não. Eu tenho uma sugestão, se o senhor quiser, convido a assistir o jogo da Ponte Preta qualquer dia ali em Campinas, é um time muito bom. Não ganha, não faz mal para ninguém, porque não tem perigo, né? Então qualquer dia eu vou convidar o senhor para ir lá no Moisés Lucarelli assistir um jogo da Ponte Preta, que é uma diversão, uma parte cultural da cidade, da nossa região. Legal. Essa é a ideia desse nosso 14º Podnext, trazer a informação sobre essa mudança, mudar para o interior. A gente fica muito feliz em saber que o senhor Rafael, ao escolher mudar para o interior, uma das suas, como ele mesmo trouxe, grande preocupação foi olhar para a questão da educação. A educação era um motivo especial e para isso a gente ficou muito feliz de que ele tenha nos encontrado no Next essa solução e que a gente possa continuar oferecendo na parte da educação essa oportunidade para as filhas e para a família do Sr. Rafael. Quero passar a palavra para o senhor para as últimas considerações antes da gente encerrar esse Podnext tão especial, senhor Rafael. Não, primeiramente eu queria agradecer, né, a oportunidade de compartilhar a minha experiência da minha família aqui com vocês. O Next tem sido uma escola extremamente acolhedora, não só com as minhas filhas, como com a minha família. Eu já estive, né, em outras oportunidades falando o quanto eu gosto da escola e uma das coisas que me deixa mais feliz, né, é poder contar com a escola na condição das meninas, no dia a dia, né? Como todo pré-adolescente, né, nossos filhos apresentam questões e a escola está sempre aberta a discutir e a gente vem aqui e quando eu entro na escola, né, tem tanto monitor, né, que os monitores já perguntam, não, o senhor está querendo falar com a Gi, está querendo falar com a Maia? A Gi está no lugar tal, a Maia está saindo da atividade tal. Então, assim, já associam diretamente e isso mostra, né, assim, todo o cuidado que a escola tem com as crianças, né? Então, para mim, eu posso dizer assim que a gente tomou uma decisão muito feliz de fazer essa mudança. A escola tem ajudado muito nessa adaptação, né? Eu diria que hoje em dia não dá nem mais falar em adaptação, porque a gente realmente está completamente adaptado à cidade, né? E mais um fator que demonstra isso é que a gente resolveu de fato se estabelecer, né? Agora estamos construindo nossa residência aqui em Itatiba, né? Até então a gente estava só no aluguel porque a gente queria confirmar que a gente queria ficar aqui. Então esse passo que a gente deu é mais uma demonstração de que a gente tem certeza de que a gente tomou uma decisão que foi a melhor para a nossa família, né? E é isso, assim. Você tinha falado, né, sobre as oportunidades que vão aparecendo, né? Então, assim, falando agora para quem está escutando diretamente, né, assim, se você tem essa vontade, né, de sair de uma grande cidade e ir para uma cidade de um interior, seja no interior de São Paulo, que nem a gente, ou em outra cidade do interior, eu tenho certeza que tem várias cidades com uma qualidade de vida muito superior às grandes metrópoles. A verdade é essa, é que as grandes metrópoles, tudo que elas oferecem de serviço, hoje em dia, para quem tem família, com filhos,
o melhor lugar para criá-los é nas cidades do interior. Então, assim, a gente está muito feliz com a nossa decisão e é isso. O Rafael já é um verdadeiro itatibense, já está aqui com a sua família. O Next vai estar sempre de portas abertas, isso não é um chavão. Todos os pais que têm filhos aqui sabem muito bem que isso é verdadeiro, de todo mundo da equipe. Então convido vocês a conhecer Itatiba, conhecer as cidades ao redor de Itatiba. Eu mesmo sou de Campinas, mas a gente está sempre aqui por Itatiba. E que vocês venham, o interior é fantástico, a qualidade de vida é fenomenal e a gente pode ter aquilo que a gente ouve dos nossos pais e avós, né? Como era gostoso andar na rua, como era gostoso jogar bola até tarde. Então é isso. O convite, venha conhecer Itatiba, venha conhecer o Next. Um abraço, até a próxima edição do nosso Pod Next.